Fala aí pessoal, estamos de volta de novo em mais uma aula do Planeta Biologia. Vamos falar aí um pouquinho de gases poluentes, né? Ou pelo menos os principais gases poluentes, principalmente aqueles que são produzidos pelo homem. Por que é importante entender desses gases? Porque dependendo da concentração deles, podem ocorrer vários fenômenos atmosféricos, como inversão térmica, a chuva ácida, só para citar algum deles. Mas quais são os principais? Não são muitos, essa vai ser uma aula curta, então vamos ver. Opa. Bom, o monóxido de carbono, não confunda monóxido de carbono, certo? Que é CO, que é uma molécula de oxigênio e uma molécula de carbono, com o CO2, okay? Que é o dióxido de carbono, que é o gás responsável pelo efeito estufa. Antes de ir para o monóxido de carbono, falando um pouquinho aí do dióxido, certo? Dióxido porque são dois óxidos, certo? Também recebe o nome de gás carbônico. O dióxido de carbono ele não é considerado um gás poluente, apesar dele causar o efeito estufa. O efeito estufa é uma coisa em equilíbrio, uma coisa boa, porque se não existisse efeito estufa, a gente viveria numa terra completamente gelada. Na linha do Equador seria gelo para todo lado. Mas ele não é considerado poluente. Por um fato, a gente respira gás carbônico o tempo todo e ele não nos intoxica. O gás carbônico não mata. A gente morreria se pela falta de oxigênio e não por causa do gás carbônico. Dito isso, que o gás carbônico não é um poluente, o monóxido de carbono é um poluente e um poluente bastante perigoso que pode matar os seres vivos em questão de pouco tempo. Ele é um gás incolor, não tem cor, não dá para ver ele não tem cheiro, ele é inodoro e ele vai ser liberado na queima incompleta de matéria orgânica, certo? Então, no fogo, o gás carbônico costuma se ligar a duas moléculas de oxigênio, né, formando o dióxido, certo, de gás carbônico. Quando essa combustão é incompleta, o gás carbônico vai se ligar com apenas uma molécula de oxigênio. Por que ela é tóxica? Quem viu na aula de hemoglobina aí nas aulas passadas, né? O monóxido de carbono ele vai se ligar à hemoglobina e o que acontece? Ele se ligando à hemoglobina, ele vai ocupar o espaço do oxigênio. Então ele se liga à hemoglobina, né? Só relembrando um pouquinho, a hemoglobina ela é responsável por transportar oxigênio em nosso organismo. Quando entra um monóxido de carbono, ele vai dizer assim, olha oxigênio, aqui já o lugar já tá vago, aqui você não vem não, o lugar tá vago não, o lugar já está ocupado, né? Então aqui você não vem. O que acontece? A gente não consegue ligar o oxigênio às moléculas e aí nosso corpo começa a morrer por falta de oxigênio. Por isso ela é uma molécula tão perigosa. E outra coisa que a torna mais perigosa ainda, porque ela não tem cor e não tem cheiro. Então as pessoas que morrem intoxicadas pelo monóxido de carbono simplesmente nem se dão conta disso, né? Simplesmente ela se apaga e morre. Não é raro que notícias como essas aconteçam, né? Isso está acontecendo o tempo todo, né? Peguei aqui uma fonte, é um pouco antigo, mas a gente pode achar outras também, que casal morre intoxicado com monóxido de carbono enquanto namorava em carro, isso lá no Rio de Janeiro. O carro quando está ligado, um dos gases que sai pelo escapamento é o monóxido de carbono. E esse monóxido de carbono, né, pessoas que antigamente a gente tinha o costume de... Antigamente não, até hoje tem costume de ligar o carro para esquentar dentro de uma garagem, e isso é muito perigoso, certo? Por conta desses elementos que eu acabei de citar. Só voltando aqui, o monóxido de carbono ele não é tão perigoso em ambientes abertos, porque como ele vai se dissipar, então ele vai se tornar menos perigoso. Os óxidos de enxofre. Principalmente três, certo? Vamos chamar atenção aí para o próprio óxido de enxofre, o monóxido de enxofre, o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. Chamando atenção mais para esses dois aqui, que são gases altamente
altamente poluentes. Então eles vão ser liberados aí pelas fábricas, né, principalmente por chaminés de fábricas e veículos automotores. Eles são utilizados na produção de ácido sulfúrico, H2SO4. Né? Então, da produção, olha aqui o enxofre aqui e olha o oxigênio. A gente tem como um dos resultados que não é aproveitado esses óxidos de enxofre. Eles podem causar bronquite, asma e efisema pulmonar, além de outros males para o pulmão também. E eles vão contribuir para a formação de chuva ácida. Olha só, tá vendo aqui que... Olha só, dá uma olhada aqui no ácido sulfúrico, um dos elementos. Vamos separar. A gente tem aqui o hidrogênio, certo? E aqui a gente tem um sulfato, certo? Um grupo sulfato, um SO4. Esse SO2 reagindo com a água da chuva, SO2 e o SO3, né? Reagindo com a água da chuva, junto lá com... Ele pode vir a sofrer uma reação e se transformar em gás carbônico, certo? Então, o que acontece? O trióxido de enxofre sofre uma reação, certo? Vai aumentar a concentração do dióxido de enxofre na atmosfera e aí através dessa reação uma molécula de dióxido de enxofre mais meia molécula de água. Se a gente for fazer aqui, não vou fazer balanceamento aqui, né? Mas seria, vou fazer assim, vai. Colocaria duas aqui uma molécula de oxigênio e aqui 2, certo? Só desse lado da equação aqui. Então, 2 dióxido de enxofre, mais uma molécula de oxigênio, mais 2 moléculas de água, a gente vai ter como resultado ácido sulfúrico. Beleza? E o ácido sulfúrico, né, junto com a chuva, uma concentração mesmo que baixa em ácido sulfúrico, ele pode causar vários danos aí em lagos, matando peixes, causando vários males em florestas, deixando uma floresta doente, por exemplo, os animais que vinham ali doentes, causando males inclusive para as pessoas, para os próprios seres humanos, para as construções, né, já que o ácido sulfúrico é corrosivo. Então lembre-se, o óxido de enxofre, esse xizinho aqui, certo? Significa um número, pode ser 1, 2, 3. Esse óxido de enxofre é o gás responsável pela chuva ácida. E o dióxido de nitrogênio também é liberado pelas indústrias, pode causar bronquite, asma e efisema pulmonar, assim como os óxidos de enxofre. E também vai contribuir para as chuvas ácidas, como através da formação do ácido nítrico, beleza? A gente tem aqui o nitrogênio, a gente tem aqui o nitrogênio, certo? Ele se ligando aí com 2 moléculas de oxigênio, vai acontecer uma reação, ele vai se ligar aí, ele vai reagir com a água da atmosfera, presente na atmosfera, colocando aí na equação os raios ultravioletas. Os raios ultravioletas vão fornecer energia para que essa reação ocorra e vai se formar ácido nítrico. E o ácido nítrico também pode ajudar na chuva ácida. Beleza? Bom, esses eram os principais gases poluentes que eu queria dizer. Esses 3, beleza? Que são o dióxido de nitrogênio, os óxidos de enxofre. Na verdade, o óxido de enxofre aqui a gente tem outros que derivam dele, e o monóxido de carbono. Bom, essa é uma primeira sequência de aula. Na próxima aula eu vou falar aí mais especificamente de chuva ácida, falar também de inversão térmica e falar também um pouquinho aí de efeito estufa. Apesar de que o efeito estufa não é diretamente relacionado com gás poluente, que é o gás carbônico, beleza? Mas nós vamos também falar como é que é o mecanismo, por que ocorre o efeito estufa. O efeito estufa que é importante, viu? Só relembrando, se não houvesse efeito estufa, a gente viveria numa terra gelada. O problema é que se ele aumenta demais, também acontece o aquecimento global. Bom, é isso aí. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, se você estiver em nosso site ou no YouTube. Se você estiver em nosso site no YouTube, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, beleza? Para a gente poder continuar produzindo essas aulas. E é isso aí. Vou ficando por aqui e fica ligado, ó. Daqui a pouquinho sai a próxima aula. Beleza?